Hello babies! Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as situações que quase me fizeram terminar com o meu Sugar Daddy. Mas antes de começar o vídeo eu vou pedir por gentileza pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você sabe que gosta desse tipo de assunto. Pois é, gente, já tiveram algumas situações no nosso relacionamento que já me fizeram repensar se eu tava no caminho certo, se tava valendo a pena. E isso foi algo que aconteceu principalmente nos primeiros meses, né? Nos primeiros momentos do nosso relacionamento, e eu vou compartilhar isso aqui pra vocês. E eu acho que isso muita gente vai se identificar. Eu acredito que eu nunca falei sobre isso na internet. Então eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo aqui pro YouTube, porque eu sinto que aqui eu tenho mais liberdade para me abrir com vocês, para contar, né, coisas que já aconteceram na nossa história, na nossa vida. E antes de começar a contar sobre isso, porque são situações bem delicadas, eu quero contar uma coisa boa para vocês. Nesse mês terá lançamento do meu próximo curso, né? A gente já tem o curso Mentoria Sugar, que tá completando um pouquinho mais de um ano, e agora vai ser lançado até o dia 15 de fevereiro, Como Conquistar um Sugar Daddy. Gente, vai ter o valor de R$70, então tá um curso super acessível para vocês. Ainda pode parcelar no cartão, mais um conteúdo postado lá na Hotmart, e assim, gente, dicas de milhões. Ju, mas eu não sou uma sugar baby, eu quero conhecer um milionário, eu quero um marido. Gente, até pra quem é casada vai ter dica pra melhorar o seu relacionamento. Então vocês vão gostar muito, todo mundo pode fazer, que já esteja, né, ali acima de 18 anos, vai estar podendo fazer o curso. E nos próximos dias eu venho com mais informações pra vocês. Eu acredito que vocês vão gostar muito, eu vou deixar o link aqui disponível quando tiver o lançamento, mas por enquanto vocês ainda podem fazer o curso Mentoria Sugar, bom? Então, gente, como vocês já sabem, eu sou brasileira, eu sou do Nordeste, e o meu Sugar Daddy, ele é coreano e mora nos Estados Unidos. Ele fala alguns idiomas, mas falar alguns idiomas não significa que você entende a cultura da pessoa. Muita gente fala, eu falo inglês fluente, então eu me dou muito bem com os americanos, e isso não é verdade. Você falar muito bem um idioma não significa que você vai ser super aceito pela cultura, que todas as pessoas vão te receber de braços abertos. E isso que os brasileiros gostam de vender, de eu domino o idioma, eu faço parte daquela cultura, não é algo real quando a gente vai morar em outro país ou se relacionar com uma outra cultura. Eu nunca tinha me relacionado com asiático. E apesar do Rô morar há mais de 40 anos nos Estados Unidos, isso não significa que a gente vai conseguir se dar bem, porque eu já tinha me relacionado com americano, então eu já tinha uma certa experiência disso, mas o Rô não era só um coreano, não era só um americano na verdade, porque ele tem cidadania, mas ele era coreano, americano, e o Rô tinha passado um período da adolescência dele no Brasil, então ele tinha muita influência de vários países. E apesar do Rô falar português, o português que o Rô falava era muito aquele português dos anos 80. Então tinha muitas falas assim que hoje já não condiz mais com a realidade, muitas piadinhas, muitas brincadeirinhas. E quando eu conheci o Rô, ele era um cara solteiro, né? Ele era um cara solteiro e ele não estava procurando nada, para vocês terem uma ideia. Lá no meu curso eu conto como foi que eu conheci o Rô e vocês vão entender um pouco melhor juntando as duas partes da história. E também quando eu encontrei o Rô, eu estava aberta às possibilidades de conhecer alguém legal. E o Rô, ele estava muito cético naquela situação de nunca teve relacionamento à distância, não era isso que ele estava procurando, até porque a gente não se conheceu em site de relacionamento específico.
tá bom? Pra vocês terem uma ideia. Então ele tava muito assim, poxa, eu tô gostando do que tá acontecendo, tô gostando de conversar com você. Sempre foi um cavalheiro, mas eu não sabia se o Rô de fato queria uma relação ou não. E ele sempre deixou claro que ele não iria me prometer nada e que cada dia ele iria fazer o que ele sentia vontade. E quando eu conheci o Rô, já foi um momento assim da minha vida no qual eu já queria algo um pouco mais sólido, porque eu já tinha vindo de outras relações, eu já tinha ficado noiva anteriormente, e eu queria de fato um cara que me levasse a sério e que essa relação pudesse evoluir. E eu confesso pra vocês que eu não sabia se isso poderia acontecer ou não com o Rô. Eu sabia que tudo era muito intenso, mas assim, como o Rô não tinha histórico de se relacionar com brasileira, mesmo no período que ele morou no Brasil, a ex-mulher dele era coreana, e ele ser um cara mais velho, coreano, e muito envolvido na cultura, eu não sabia se ele teria coragem de assumir uma relação comigo. Sendo muito sincera, por várias questões, gente, pela questão da diferença de idade, da diferença de cultura. Eu não tenho nada a ver com a cultura coreana, sou brasileira, então eu não sabia até onde o Rô poderia ir nos limites dele cultural. Porque se vocês já se relacionaram com um asiático, muitos, na verdade a maioria, é bem voltado à cultura. E quebrar essa barreira da cultura, talvez para as novas gerações seja um pouco mais fácil, mas para um cara de 55 anos de idade não é algo tão simples, para vocês terem uma ideia. Então foi a primeira vez que eu pensei, eu não sei se eu quero continuar nisso aqui, se eu quero dar um passo à frente ou eu boto um ponto final nessa história que nem começou. Então essa foi uma das situações assim que eu pensei em terminar o que podia estar começando com o Rô, para vocês terem uma ideia. E o Rô, ele jogou muito limpo comigo, sabe? Muito limpo da questão de tipo, ele falava muito assim, e se o mundo acabar em 3 dias? O que eu tô vivendo agora, eu tô feliz. O que tá acontecendo agora tá me deixando muito feliz. E o que eu entendi ao decorrer dessa relação nossa é que o Rô, ele não queria que eu me apaixonasse por promessas, não queria que eu me apaixonasse por ilusão. Ele queria ser quem ele era. E se eu gostasse dele, era exatamente por quem ele era comigo. Não por algo que eu achasse que ele fosse. E também o Rô, eu acho que não só o Rô, mas como a maioria dos homens, não gostam de ser cobrados. Então o Rô, ele sempre fez o que ele tinha vontade, sempre fez bastante, mas ele nunca deu garantias que aquilo ia evoluir. Não, a gente vai namorar, a gente vai casar, a gente vai construir as coisas. E tudo que aconteceu no nosso relacionamento foi uma construção de dia após dia. Então isso fica até de dica para as mulheres que querem uma certeza no começo do relacionamento, que é como se você estivesse jogando na loteria. Você tá ali apostando as suas fichas, as suas cartas em algo que pode dar muito certo, mas também entender que talvez aquela relação não evolua, não vá à frente. E o que você viveu foi bom o bastante, talvez não o suficiente para ter algo a mais, mas enquanto durou foi muito bom. Tanto que um dos lemas de quando a gente se conheceu, né, era que seja infinito e doce enquanto dure. E a gente bateu nessa tecla de enquanto dure, enquanto dure, enquanto dure, enquanto dure, durante um bom período do nosso relacionamento. Mas engraçado, porque da mesma forma que a gente começou com essa leveza no relacionamento, 10 dias depois que a gente se conheceu, assim, mais ou menos, o Rô me pediu em namoro. E esse pedido de namoro, ele veio na situação onde o Rô falou pra mim, que ele tinha falado da namorada dele brasileira pra um amigo. E eu falei, como assim namorada brasileira? Né? Que eu já contei aqui pra vocês em outro vídeo. E aí ele falou,
Eu falei pro meu amigo que minha namorada é brasileira. Eu falei, você não é meu namorado, você nunca me pediu em namoro. Como é que pode isso, né? E aí ele veio tudo bonitinho, me pediu em namoro e tal, e as coisas foram evoluindo. E ao decorrer desse pedido de namoro, a gente nem tinha se encontrado pessoalmente. Quando eu conheci o Rô estava numa transição profissional muito grande, onde ele estava mudando alguns negócios pessoais, investindo em coisas novas, migrando também de ramo. E eu já sabia que seria um processo onde o Rô estaria muito voltado a trabalho. E ele foi muito aberto comigo. Olha, nesse momento agora, eu não tenho condições de ficar subindo e descendo pra lá, pra cá. Eu preciso estar focado no meu trabalho, fazendo as minhas coisas. Até porque eu não quero te visitar. Até porque isso foi estabelecido, que ele viria me conhecer aqui no Brasil. E eu não quero te visitar com a ideia de que eu vou chegar aí no Brasil e vou ficar o dia inteiro no telefone, o dia inteiro no computador e tal. Então, quando eu puder te visitar, eu quero que você tenha paciência, porque eu quero passar um tempo com você. E é isso que muita gente não entende nas relações à distância. Não adianta o boy sair dos Estados Unidos, enfim, de onde for, vir para o seu país para te conhecer e ficar o tempo inteiro trabalhando com o notebook aberto, com o celular em ligação, porque vocês não vão estar aproveitando. Ele fisicamente está do seu lado, mas não está te dando nem um pouco de atenção. Então eu tive que esperar 6 meses para o Rô se organizar, se estruturar. Muitas das vezes ele queria vir passar um final de semana aqui no Brasil, mas ele já sabia que ele ia ter que voltar correndo. Eu falei, como é que você viaja 24 horas para passar um final de semana no Brasil? Chegar aqui na sexta e voltar na segunda. Não tem como. Isso não vai funcionar. Eu quero que você venha com calma, com tempo. Eu vou ter paciência, eu vou esperar você chegar. Não se preocupe quanto a isso. E em relação ao financeiro, o Rô, ele sempre teve esse cuidado de prover tudo que eu precisava. Então ele já me dava presente, já comprava as coisas que eu queria. Mas confesso pra vocês que chegou um momento que isso pesou pra caramba. E eu falei assim, cara, que será? Será que o Rô vai vir? Sabe? Será que ele realmente vem? E quando que será que ele vem? E aí a gente tinha se conhecido em junho e as coisas foram acontecendo. E quando chegou novembro, eu cheguei pro Rô e falei assim, olha, tem umas amigas minhas, né, me chamando pra passar o ano novo no Rio de Janeiro, em Angra, na casa de praia de uma dessas minhas amigas. E eu tô pensando de passar o ano novo em Angra. Aí ele pegou, o Rô é ciumento, gente, pra quem não sabe, um dia eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre ciúme no relacionamento. O Rô é ciumentinho. E aí ele chegou pra mim, eu nem sei, eu acho que ele não tinha pensado sobre isso. E ele chegou pra mim e falou assim, e se eu for pro Brasil pra passar o final do ano com você? Aí eu peguei, olhei assim pra ele e falei, e você vai vir? Ele falou, olha, final do ano vai ser um período bom, porque tá tudo meio que parado, todo mundo para, e eu acho que vai ser bom de passar o ano novo com você. E eu já tava assim um pouco, gostava muito do Rô, mas eu não tinha certeza se ele ia vir. E aí eu falei, cara, se o Rô não vier no final do ano, eu vou ter que pensar realmente se eu quero estar com ele ou não. Porque apesar de a gente se gostar bastante, apesar dele fazer tudo pra mim financeiramente, eu não queria só um cara que eu tivesse uma relação virtual. Eu queria o presencial, eu queria um pouco mais do que isso. E eu sabia que ele poderia me oferecer isso. E aí a gente começou, eu falei, olha, então tá bom, olha lá, eu não vou fazer nenhuma programação de ano novo sem você. E você vai ter que vir pro Brasil, agora que você prometeu, porque se você não vier pro Brasil, eu vou ficar muito chateada com você, já que eu não tô fazendo nenhum planejamento sem você e tal. E aí, quando chegou no mês de dezembro, a gente começou a planejar pra onde a gente iria, o que a gente iria fazer. Eu já sabia que o Rô viria pro Brasil, mas eu não sabia o que a gente ia fazer. Aí ele, né, foi passando o mês, a gente já tinha passagem comprada pra ele vir pro Brasil, tudo direitinho. Eu comprei um vestido da Agilitá, por sinal, um vestido assim arrumadinho, curto,
E quando foi na segunda quinzena de dezembro, lá pro dia 20, ele inventou que a gente ia passar o ano novo no Palácio Tangará. Então foi muito na boca, assim, gente, do final do ano. E quando o Rô chegou dia 20 pra mim, dizendo que a gente iria passar o ano novo no Tangará, falei, e agora, o que eu vou vestir? Eu, tipo assim, é tudo, né, gente? A gente vai passar o ano novo no Tangará, é biquíni, é saída de praia, é maiô, é roupa, é sapato, porque não é só um dia. A gente foi passar 4 dias no Tangará. E é lógico que é uma baita oportunidade pra você criar conteúdo, pra você fazer vídeo e tal. E era um lugar que eu não conhecia. Por isso que o Tangará é um lugar super especial pra gente, porque foi o meu primeiro encontro com o Rô. De fato, gente, eu tenho um vídeo sobre isso e o pessoal brinca bastante. Mas foi o meu primeiro encontro com o Rô. A gente se conheceu no aeroporto de Guarulhos, né? Que a gente teve o primeiro contatinho assim. E aí a gente só fez se abraçar. O transfer do Tangará já tava esperando a gente, levou a gente até o Tangará. E foi no Tangará que a gente deu o primeiro beijo, todas as coisas aconteceram lá. Então é um hotel que a gente sempre volta quando a gente pode. E assim, foi muito corrido. Detalhe, enquanto eu estava indo pro Tangará, eu estava mudando de apartamento. Eu ia para um outro apartamento no mesmo ano. E foi maior correria, maior loucura, gente. Mas no fim deu tudo certo. Graças a Deus o Rô veio pro Brasil, sim. A gente se conheceu. Mas assim, essas duas situações do nosso relacionamento fizeram a gente chegar assim numa linha muito fininha de tipo, vamos estar juntos ou não. Que foi o tempo que o Rô levou pra vir ao Brasil. Eu não sabia se eu ia ter tanta paciência de esperar. E o nosso começo, principalmente daquela coisa de... O Rô não queria prometer nada, porque ele não sabia também se ele estava pronto para querer firmar alguma coisa. Mas graças a Deus ele se posicionou. E hoje a gente está noivo, a gente já está 1 ano e 7 meses juntos. Com paciência, com dedicação. E hoje, né, como a gente tá num relacionamento sólido, um relacionamento forte, a gente sabe muito bem que a gente quer estar um do lado do outro. E eu acho que todas essas circunstâncias foram importantes pra gente estar onde a gente está. E muita maturidade, gente, porque lidar com um homem 26 anos mais velho do que a gente não é nem um pouco fácil. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau!